Bom, pessoal, aqui é o nosso site para os torcedores, sócios que quiserem fazer parte do nosso grupo, www.revoluçãotricolor.com.br. É só acessar, lá tem uma ficha de inscrição. Seja um RT, aqui mais precisamente, né? E quando nós recebemos essas informações, a gente retorna, dando uma resposta, né, para informar sobre a reunião, para se fazer presente junto com os demais membros. Nós vamos agora dar início a uma outra parte aqui desse evento. Parabéns, Guilherme, parabéns, Vitor, pela apresentação do plano de gestão. Nós vamos agora iniciar aqui uma série de perguntas para quem tem interesse para a mesa. Quem começa? O senhor Paulo César. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Paulo César, presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado da Bahia, coordenador de esporte do Governo do Estado, radialista esportivo da Rádio Metrópole. Joguei no Bahia 6 anos, na base. Sou sócio desde 68, entrei como atleta já como sócio. Fui um jogador medíocre, mas fui de uma geração de Beijoca, Piau, Jorge Campos, Washington Luiz, Augusto. Enfim, eu gostaria de perguntar, Guilherme, a gente sabe qual é a marca do Bahia, o nome, a responsabilidade que vocês estão tendo. Qual é a proposta além do futebol profissional? Eu acho que o Bahia é muito grande para só trabalhar com futebol profissional. O grande exemplo é o Esporte Clube Vitória aí, que a gente sabe que não é um terço do que nós somos, e hoje é uma marca forte no esporte amador, não com investimento do clube, com investimento de parceiros. Eu acho que a gente precisa pensar nisso. Tentei falar isso com o Marcelo, mas infelizmente ele não me atendeu, não me ouviu. A gente precisa inserir o Esporte Clube Bahia no esporte amador brasileiro. Paulo, eu acho isso positivo. A gente, no eixo, quer dizer, em todo o tamanho do plano de gestão que a gente pretende, tem uma parte do plano que é, digamos assim, o plano explícito. E tem outra parte que é o plano implícito. Por que é o plano implícito? Não é para esconder nada, mas é para não assumir compromissos que a gente não sabe se vai ter condição de cumprir. Então, basicamente, a parte de esportes olímpicos e outras modalidades, inclusive no eixo de inovação, a gente, em determinado momento, tem um desejo ali da parte de games, dos videogames e todos os jogos eletrônicos, toda essa parte que está crescendo muito, também tem isso. Mas em relação a esportes olímpicos, que eu entendi foi um pouco a sua pergunta, ou esportes amadores, a gente tem esse desejo condicionado a ser um desejo que não impacte no curto prazo o orçamento do clube, que é muito restrito para o futebol profissional. Não faz parte, na nossa compreensão, tirar orçamento do que nós temos hoje, ainda muito restrito para o futebol profissional, para outros investimentos. Mas eu acredito muito no modelo de outras modalidades que sejam autossustentáveis. Acredito muito nisso, acredito muito. Apenas a gente não colocou isso no plano, porque é uma crença que a gente não sabe se converte em realidade. E a gente está buscando no plano colocar coisas que sejam mais garantidas, né? Mas eu diria a você que eu sou muito simpático e, mais do que isso, eu vejo como estratégia do clube de marca e de aproximação de sócios isso. Acho que tem uma lacuna muito grande na Bahia para esse tipo de investimento, que ainda o torna um investimento barato numa relação de retorno para o clube. E aí eu vou fazer referência aqui a algumas situações que aconteceram que denotam o cuidado que a gente tem que ter. Qualquer modalidade que o Esporte Clube Bahia for implementar, a gente tem que ter em mente primeiro que é a marca do clube que está ali. Então, para se fazer, tem que fazer algo bem feito. Por que eu estou falando isso? Na gestão de Schmidt, houve uma parceria que foi firmada para a implementação do futebol feminino, que inclusive é algo que, por força de regulamentos e da própria lei de responsabilidade fiscal, a partir do ano que vem a gente vai ter que voltar a praticar. Mas naquela oportunidade foi uma estratégia a implementação do futebol feminino, através de uma parceria. A parceria, em alguns momentos, não esteve bem estruturada. Isso gerou alguns prejuízos para o clube, tanto do ponto de vista de marca, quanto do ponto de vista financeiro. Multas perante o Tribunal de Justiça Esportiva, estruturação, como é que eu posso dizer, sem estar no formato ideal, a ausência de médicos em partida, a ausência de policiamento, a ausência de ambulância. Então, quando se pretende fazer qualquer coisa utilizando a marca do clube, é fundamental que a gente tenha condição de fornecer a melhor estrutura possível para fazer valer a marca do nosso clube.
Agora, é possível, vou trazer um exemplo aqui prático. A gente está aí nessa fase de consolidação da parte de patrimônio e com a possibilidade grande de mudança para a cidade tricolor, que fica localizada em Camaçari. O pessoal de Camaçari já veio até a gente e perguntou: vocês teriam interesse, por exemplo, em um time de basquete disputando o NBB com a marca do Bahia, se houver uma parceria com a prefeitura para fornecer os meios necessários para isso? Por que não? Agora, isso, tendo como premissa básica o que Guilherme falou, a necessidade de pés no chão e de uma estrutura que nos ajude a suportar esses custos adicionais. Vou passar a pergunta aqui. A próxima pergunta vai ser aqui do lado, mas só para complementar, aqui, ó. Em 2015, a Revolução sentou com o Marcelo e com o Pedro para falar sobre esportes olímpicos, e a gente deu uma proposta de fazer o esporte olímpico no interior do estado. Por exemplo, futsal em Paulo Afonso, vôlei em Feira de Santana, basquete em Porto Seguro. E Marcelo e Pedro passaram para a Revolução. Provem que é viável, que a gente vai correr atrás para implementar. Nós sentamos, foram 8 integrantes da Revolução, estudamos condição de aeroportos, condição econômica das cidades, selecionamos 10 cidades, e quando a gente colocou no papel, quando chega na hora da estrutura, do ginásio, se tornou inviável, porque o Bahia não pode colocar time para participar, o Bahia tem que colocar times olímpicos para ganhar, para vencer. Então, quando a gente voltou à diretoria, a diretoria falou: olha, não tem viabilidade nesse momento, não pode, o projeto está na gaveta. Quem sabe no futuro a gente consiga tirar isso do papel. Tá bom? O importante é ter um planejamento bem elaborado. O Universo Vitória hoje, o Universo passa 6 milhões no basquete. Eles encontraram um caminho ali. Não banca não, Vitória é só um. Isso. Vou passar aqui a próxima pergunta, então. Por favor, Paulo. Vitor, Guilherme, parabéns aí pela explanação do plano de gestão. Eu fiquei os meus últimos 8 anos em São Paulo e, como baiano e como torcedor do Bahia, resolvi voltar para implementar tudo que aprendi ao longo desse tempo aqui. Uma das coisas que me chama a atenção é essa vontade de querer aumentar a receita com marca. E isso é uma coisa que, particularmente, eu gosto bastante de fazer, e tenho até um levantamento mais aprofundado, que depois eu posso te apresentar, sobre a relevância digital do Bahia na internet. Inclusive, essa questão dos algoritmos, como você falou, existem comunicações específicas para plataformas específicas para que o nível de audiência seja aumentado. Tá? Então, a Big Data, o algoritmo, as peças que são criadas, a forma como se comunica, independente de ser Facebook, Instagram. Então, existem várias formas, e isso a gente pode até te apresentar. Com relação ao plano de sócios, eu sou um caso de uma pessoa apaixonada que queria ser sócio. E com a questão dos cliques aí, é difícil você ter que ficar 1h40 como eu fiquei, não sei se alguém já passou por uma experiência nesse nível, para poder se associar ao clube. Então, mas deu certo, mas acho que essa experiência de usuário, de você ser rápido no clique e decidir por impulso, porque hoje a grande decisão na internet é 100% impulso. Então, se você acaba se dedicando para isso, se doando para isso, você consegue tomar a decisão na hora e fechar o negócio na hora. Ah, não, eu quero ser sócio, quero doar, quero fazer isso, quero fazer aquilo, tá? Então, parabéns aí de fato pelo plano, e estou à disposição aí também para contribuir com vocês aí. Um detalhe, eu já venho conversando com uma marca de cartão de crédito para que isso seja implementado para todos os usuários dos sócios do Bahia. Essa marca foi a marca que investiu R$1,5 milhão agora na turnê de Paul McCartney. E eu já venho conversando com o diretor de marketing para que, quando ele primeiro está dentro do campo, mas ele não está dentro do clube. E a decisão em 2018 é entrar nos clubes. E muito provavelmente, você estando à frente da gestão, já tem uma reunião marcada para a gente apresentar todo esse projeto até 2031 para eles. Tá? É isso. Muito bem. Acho só importante pontuar uma coisa dos sócios. É preciso ressaltar que houve avanços de 3, 4 anos para cá. Não é? A gente propõe agora um novo ciclo. Eu virei sócio do Bahia em 2007, protocolando na sede de praia um ofício, dando meu nome, dizendo que sou sócio, anexando o cheque da primeira mensalidade,
e dizendo que, mesmo que o cheque não fosse descontado, eu me considerava sócio a partir dali, porque se não fosse descontado era um problema do clube. Mas que, para efeitos jurídicos, eu era sócio a partir dali. Quer dizer, aquilo era, de fato, um esforço absurdo para se associar, né? E, de fato, é incrível como depois meu nome apareceu como sócio. Acho que eu fundamentei bem minha coisa. Falei assim, esse cara aqui é melhor botar ele aqui como sócio. Não servia para nada na época, mas hoje já temos o que a gente propõe é um terceiro ciclo. É importante falar que, com todo o esforço, o programa de sócio tem avançado, né? Tem avançado, é muito longe do que a gente quer ainda, mas tem avançado. Bom, Wilson. Bom dia, pessoal. Belitane, Vitor, Pedro. Me apresentando para o pessoal, Wilson Santos, membro da Revolução Tricolor, no momento exercendo a função de conselheiro do clube até o final dessa gestão. A exposição que eu queria fazer é bem elementar, fazendo uma pequena reflexão. Daqui, estamos há 14 anos do centenário do clube, né? Aí eu queria saber de vocês assim, o seguinte: como é que a gente pode, desde já, né, viver, né, pensar em um legado, já projetando já os 100 anos? Não é? Será que, por exemplo, só para citar um exemplo, será que daqui até lá, os entraves que, vamos dizer assim, que impedem por diversos motivos de nós termos a nossa verdadeira casa, será que esses nós vão ser desatados, né? Será que daqui a 14 anos a gente pode pensar em um lugar que é realmente um grande sonho de todo torcedor do Bahia, um lugar para chamar de seu, de verdade? É isso que eu queria saber. Obrigado. Eu acho que tem uma coisa, e Pedro toca muito nisso, do impacto que tem na história de um clube o estádio próprio. Eu não tenho a menor dúvida disso, eu concordo plenamente. O que a gente entende no curto e médio prazo é que a gente tem muitos limites econômicos a alcançar esse estágio. Esse estágio, não o estádio. Mas esse estágio de ter um estádio próprio ainda está muito distante da nossa realidade econômica. E eu também defendo que o nosso estádio já existe, que é a Fonte Nova. É um estádio central, é um estádio que tem identidade com a história do clube, é um estádio que a torcida adora, e qualquer outro que a gente venha a construir eventualmente em qualquer momento, seja até o centenário, seja depois dele, ele certamente vai ter uma identidade muito forte pelo fato de ser um estádio próprio, se ele vier a ser construído, mas eu defendo que essa identidade já existe. Então eu acho que um salto que pode acontecer lá na frente é, de fato, de vez, a Fonte Nova ser instituída como estádio do Bahia, inclusive do ponto de vista contratual. Eu acho que essa é uma realidade possível. Ainda não está na hora, a gente não toca nesse assunto, mas por que não o Bahia, em algum momento, de fato, ser dono da concessão da Fonte Nova, em algum momento, quando a gente tiver condição segura financeira para isso? Eu acho mais... faz mais sentido pela história da gente, pela alternativa econômica, o custo econômico disso, do que provavelmente construir um estádio novo. Mas não acho que deve-se negar essa possibilidade, não. Entendeu? Uma coisa que eu queria chamar a atenção também é o seguinte: vejam que nem sempre as respostas que vão ser dadas aqui são as respostas mais fáceis, né? Porque nosso amigo ali perguntou sobre esporte amador, eu pude dizer para ele, não, vamos sentar aqui, vamos instituir esporte amador, mas a gente tem que dar a resposta verdadeira, a resposta coerente, porque depois nós seremos cobrados por isso, pelo que nós estamos falando aqui para vocês. Então, isso passa também pela coragem que é preciso ter, uma característica fundamental para alcançar o cargo que nós estamos buscando. Então, as respostas mais fáceis nem sempre serão as respostas que nós não daremos, se não for isso que a gente acredita, tá bom? Bom dia a todos. Então, Guilherme, você tocou em 2 pontos aí importantes, né? Uma questão do plano de sócio, certo? O plano de sócio hoje do Bahia, foi isso que foi o plano, é basicamente o plano que está no plano de gestão da RT. A gente dividiu, né, na questão dos valores, né? 40, 30, 20, 25, né? Porque no caso 40 o sócio patrimonial, e dentro desse sócio patrimonial a gente dividiu, né, a questão da mulher, que eu acho que a gente tem que focar nisso, né? A gente vê aqui pelo público, né? Nós temos aqui o quê? 2, 3, 4, 5, 6, né, mulheres, e eles têm que incentivar, certo, a participação
feminina. A participação feminina hoje no estádio é grande, certo? E a gente não tem essa política de atrair a mulher para se associar ao clube. Então, acho que a gente tem que, né, fortalecer, tanto que o valor é diferenciado, né? Outra questão também do valor diferenciado é a questão da distância, né? Porque a gente acredita, né, que as embaixadas têm um papel fundamental, né, de atrair esse sócio e levar a marca do Bahia, né, não só para as cidades do estado, como também para fora do país, né, e fora do estado. E dentro dessa questão das embaixadas, né, que você falou da questão da time mania, né? Quando o Schmidt assumiu, a gente fez um projeto para as embaixadas e lá a gente pegou do pessoal do consulado do Curitiba, que uma das metas que eles colocam para embaixadas era essa, fazer a divulgação da time mania. Só que na época passaram a informação para a gente que o Bahia não estava recebendo dinheiro da time mania. Então, a partir do momento que, nessa gestão de Marcelo, que a gente soube, que Barros passou para a gente, que o Bahia estava recebendo dinheiro, a gente da Revolução, a gente faz essa campanha nas redes sociais, né, massificando. A cada sorteio a gente joga nos WhatsApps, né, para incentivar, fortalecer. E se eu não me engano, no Goiás, eles têm uma promoção que em certos jogos, quem leva o negócio da time mania, certo? Paga meia, tem desconto, tem tudo. Então, é um dinheiro que, no caso, entra fácil para o clube, né? Porque quando a gente joga lá na time mania e bota lá o time do Coração Bahia, essa verba vai e abate, né, nas dívidas federais que o Bahia tem. Eu acho que tem que intensificar isso com os sócios e principalmente com as embaixadas. Certo? Era só isso mesmo. Certíssimo. Acho que embaixadas vão ter vários papéis, além dos importantes papéis que já tem, né? Inclusive nessa parte econômica. Eu concordo plenamente. Boa tarde. Alô? Alô? Está ouvindo? Meu nome é João Paulo Stinga. Obrigado. Primeiro quero falar que, como diretor da Loxpoint, estou abrindo já o espaço para vocês fazerem o museu, pedir ajuda, consultoria. Já trabalhei com o Belintani, então está aberto aqui. Acho que eu já devo ter mandado um bocado de e-mail, mas como eu vi a prioridade de vocês não era essa, como o Pedro falou, como o Belintani falou, eu entendi completamente. Minha dúvida é o seguinte: vocês falaram do patrimônio que vocês estão expandindo e a tendência é levar o time profissional e o time da base para a cidade tricolor. Mas houve um investimento no Fazendão. O que vai ser feito desse investimento? Vocês vão transferir para a cidade tricolor esse investimento? Vocês vão reaproveitar o que está ali? Vão demolir tudo? Desculpa, só uma pergunta aqui. Veja, toda fase de... toda questão que envolve patrimônio necessariamente implica em um debate amplo, certo? Isso vai ter necessariamente que ser discutido com o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral, porque qualquer decisão vai ter que ser corroborada por esses órgãos, que são órgãos de poder do clube, certo? Isso é fundamental. O que é que a gente vê hoje? Primeiro, a gente tem que fazer uma análise do mercado imobiliário. A primeira premissa que a gente tem o Bahia não tem condição hoje de manter ativos dois patrimônios da envergadura da cidade tricolor, que tem 303 mil metros quadrados, e do Fazendão, que são 125 mil metros quadrados. Isso implicaria numa majoração de custo absurda que o clube não teria como suportar. Isso faria com que o clube tivesse que tirar de outra área de investimento e não é o ideal. Então, num primeiro momento, a decisão vamos manter serviços básicos apenas para manutenção de um dos dois? Ok. Segunda coisa, para efetiva mudança do Bahia para a cidade tricolor, há uma série de investimentos que terão de ser feitos, tanto do ponto de vista de estrutura, porque a construção terminou há cerca de 4 anos, e de lá para cá, durante 2 anos, houve manutenção, mas depois que a OAS entrou em recuperação judicial, nem manutenção mais houve, então a gente tem ido constantemente. Hoje, a cidade tricolor, como vocês já sabem, está na posse do Esporte Clube Bahia, a gente sabe a situação que é, e já temos alguns levantamentos de custo para a reforma estrutural dos prédios lá e dos campos da cidade tricolor. Além disso, tem o custo para mobiliar e colocar de fato para funcionar.
certo? Então, isso tudo tem que ser feito com muita segurança e de modo que não implique em um impacto grande no orçamento do clube. Aí existem alternativas diversas que a gente poderia ficar aqui falando, desde busca de parceiros internacionais, como o próprio Guilherme falou aqui, relacionando isso com a divisão de base, como empresas interessadas em agregar sua marca, a marca forte do Bahia, para poder custear isso, certo? Resolvida essa questão da estruturação da cidade tricolor, aí a gente tem que fazer uma análise de mercado em relação aos patrimônios, para ver o que é viável a gente negociar e como a gente vai fazer isso. Se a gente vai realmente simplesmente vender um dos dois, ou se a gente vai implementar algum modelo de negócio que traga uma sustentabilidade para o clube, que traga uma fonte de receita alternativa. Exemplo, o Atlético Mineiro, vocês já devem ter visto, está agora em fase final de aprovação, acho que até que já aprovou a construção do seu novo estádio. O principal ativo utilizado pelo Atlético Mineiro para viabilizar a construção desse estádio foram as cotas que ele possuía, parte das cotas que ele possuía como sócio de um shopping de luxo na cidade de Belo Horizonte, que foi em decorrência de uma negociação antiga que o clube tinha feito, cedendo um terreno que foi construído esse shopping. Então, a gente tem que fazer uma análise, inclusive já houve a contratação de uma empresa para fazer um estudo, ainda uma coisa bem preliminar, um estudo de viabilidade econômica do que é possível fazer naquela área. Então, tudo isso vai ser decorrente de um processo amplo de debate e de estudo com muita responsabilidade, pé no chão, para a gente tomar a melhor decisão para o clube, sem que isso implique em prejuízo. É difícil a gente falar em prazo porque tem muitas variáveis aí que nós não controlamos, né? Que a gente pode ter, inclusive, que decidir por esperar uma eventual negociação para um eventual aquecimento do mercado imobiliário. Então, mas é uma coisa que a gente tem como prioridade, né? Mas o prazo para migração para a cidade tricolor, na nossa análise, não se dará antes de janeiro de 2019. Quer dizer, o ano 2018 é um ano que a gente ainda não imagina ser possível essa migração pelos custos operacionais altos que tem versus a nossa limitação orçamentária ainda de 2018. Um complemento. O Bahia ele vai precisar, até pelo que o Guilherme falou, da dificuldade de mudança, de fazer investimentos no Fazendão, e a gente fez isso, né? Agora, a maior parte desses investimentos, ele não é imobilizado. O único investimento imobilizado que a gente tem no Fazendão são os campos, efetivamente, e se eventualmente a gente colocar um sintético, a gente pode até aproveitar a grama. E mesmo a grama do campo normal, é possível que seja. Exato. Então, a maior parte dos investimentos, excetuado, evidentemente, os gramados, eles podem ser retirados para ser levados para a cidade tricolor. E uma outra questão que já vai ajudar um pouco nossos amigos aqui, que eu espero que todos nós elejamos no final do ano, a gente tem contratos de patrocínio que já prevêem permutas com material para mobiliar a cidade tricolor. Né? A Centraltec, por exemplo, não só ar-condicionados, mas outros produtos que eles têm de refrigeração como um todo, que com certeza vão auxiliar na conclusão da cidade tricolor para receber o Bahia, espero, a partir de 2019. Bom dia a todos. Parabéns, Pedro, Vitor, Guilherme. Na verdade, eu não vou perguntar muita coisa, não. Eu já não tive a oportunidade de falar isso com o Marcelo. E como o Guilherme falou sobre a setorização do estádio, eu acho interessante uma coisa. Antigamente, muitos aqui participavam de todos os setores da Fonte Nova, ficavam num canto no outro. Hoje é complicado fazer isso. Eu ainda só não tive lá na geral, lá no sul, né? Mas o restante eu fui em todos. E uma coisa que eu reparei foi o seguinte: tive o prazer uma vez de ficar no Laude e achei uma coisa lá meio estranha. Por quê? Você vê muita gente no Laude lá que nem jogo assiste. Muita gente está ali por convite, por patrocinador. Então, às vezes, o time do Bahia, o Esporte Clube Bahia sorteava os ingressos para o pessoal ir, levar um amigo. Então, por que não sortear? Quem sabe um dia sortear para um Laude? Você imagina a satisfação que um torcedor ia ter e estar num lugar daquele para poder assistir o jogo. Às vezes, os camarotes ficam vazios. Devia ter uma promoção para o torcedor. Porque, como eu falo, eu tive o prazer até de ficar já no camarote também, assistir um jogo lá com o presidente, com o vice, naquele fatigo Bahia e Londrina lá, que foi o maior terror pra gente. Você deu azar então, né? Por um lado o Doriva caiu, né? Então não sei se foi azar, né? Mas o que eu queria falar era isso, porque
Eu acho assim, porque eu já cansei, já vi lá, gente. O pessoal vai pular e ficam lá tirando foto e tudo. Tem um pênalti, ninguém não está nem vendo que pênalti é esse. Então seria interessante se pudesse fazer essa promoção com o torcedor. Pessoal, eu vou adiantar meu lado aqui, que eu estou indo lá para o estádio para reservar nosso lugar lá e eu encontro com vocês lá. Viu? Mas espera, boa sorte espera a resposta, rapaz. Oh, desculpa, perdão. Moisés, é importante isso. O Bahia vem, vocês que acompanham mais de perto sabem que o Bahia vem adotando diversas práticas de incentivo ao sócio e de promoções voltadas exclusivamente para o sócio. Uma delas, inclusive, que está vigorando, inclusive, é o sorteio de sócios para ficarem assistirem o jogo num camarote. São 12 vagas, se eu não me engano. Todos os jogos, 6 sócios são sorteados, têm direito a levar um acompanhante. E aí lá é oferecido toda a estrutura, alimentação, bebida, e dá acesso ao lounge, inclusive. Então, assim, a gente já faz isso. Claro que podem ser implementadas outras práticas nesse sentido, mas é uma coisa que está vai muito ao encontro daquilo que a gente já faz. Pronto. Aí então é a comunicação. Vamos ver isso. Talvez o pessoal tenha sentido falta, que isso realmente está acontecendo, eu fui sorteado há pouco tempo, ligado direto da central, de sócio, e não ocorre a divulgação, então muitas pessoas não sabem disso agora. E eu acho que é importante, porque também incentiva outros sócios, a alguém que queira ser sócio para ter a oportunidade de. Bom dia, gente. Sou sócio do interior, José Raimundo, sou de Feira de Santana. Parabenizar pela apresentação aí da... Tô sabendo, vou divulgar aí nas redes sociais. Parabenizar pela apresentação do plano de gestão. Parabenizar Belintani, Vitor, parabenizar Pedro, toda a equipe aí. Primeiro, acho que antes tarde do que nunca, parabenizar Guilherme por um discurso que ele fez em 2013 no Bahia da Torcida. Foi um discurso que, para mim, foi muito emocionante, muito forte. Foi um dos discursos mais fortes daquele dia. Agora, pontuar algumas questões e depois fazer uma pergunta. Guilherme fala muito em preço justo, no preço do ingresso. Em 94, no gol antológico de Raudinei, o salário mínimo era R$100, o ingresso era R$5, 5% do salário mínimo. Hoje, o preço médio, eu acredito que gire abaixo de R$40, não tenho certeza. O salário mínimo hoje é acima de R$900. Então, o preço médio do ingresso hoje, percentualmente, é mais barato do que há 23 anos atrás. Então, eu não acredito muito nessa questão de que cobramos um preço injusto. Pontuar mais outras situações. Em 2015... Santana trouxe para o nosso plano de sócios o cara que era top 3 ou top 1, que era Avancini. Chegou com um discurso de 50, 30, 50, 100 mil sócios, não conseguiu. Não estou criticando Avancini, estou só... No final vocês vão entender a minha pergunta. Santana também pontuou algumas vezes, Pedro, inclusive, falou hoje que o rival do Bahia é a praia, mas a gente observa que os jogos com sol dão mais público que os jogos sem sol, que os jogos com chuva. E a última pontuação, que foi, inclusive, citado no Bahia Forte, que foi a questão de, no Nordestão, após a conquista do Nordestão, a taxa o número de sócios foi maior do que na Série B. Então, isso leva a gente a imaginar que o torcedor do Bahia prefere ganhar o Nordestão do que subir para a Série A. Pontuar mais uma situação. Há um ano atrás, os ingressos para Bahia e Bragantino já estavam esgotados. E hoje, um jogo desse, que eu julgo muito mais importante do que Bahia e Bragantino, a nossa fase é muito melhor, muito mais estimulante. No entanto, o clube lançou uma campanha de 40 mil, hoje eu acredito que não vai alcançar. Então, eu cito tudo isso para poder lhe fazer a seguinte pergunta. Você fez uma excelente explanação aí, parece ser um grande gestor, um grande empresário, mas esses 5 fatos só que eu citei,
para mim, pelo menos, mostra que a torcida do Bahia é diferente de todo o restante do nicho mercadológico, sabe? Eu não consigo compreender a torcida do Bahia. Para mim é algo que eu não consigo compreender. Aí eu queria saber se você está preparado para que esses seus planos não deem certo ou tenha dificuldade de implementação e tentar reformulá-los. Claro. Zé Raimundo, obrigado pelas provocações. Eu acho que você mesmo oferece a base da minha resposta, certo? Quando se fala de uma série de problemas, para mim tem uma conclusão muito óbvia. A solução econômica do Bahia não é por meio de um único canal econômico. Se a gente apostar que a bilheteria que vai resolver o problema do Bahia, a gente vai quebrar a cara. Se apostar que a melhoria de contrato de pay-per-view ou de TV vai crescer, vai quebrar a cara. Quer dizer, quando eu defendo um ecossistema econômico, é justamente para a gente se blindar de fenômenos como o de hoje, que é um absurdo não ter 40 mil pessoas na Fonte Nova hoje. Mas é um fenômeno econômico. A gente tem que entender por quê. Provavelmente por elementos como cada vez mais a transmissão da TV se populariza, a gente tem concorrência, inclusive da praia ou de outros fenômenos, a gente tem circunstâncias econômicas, a gente tem uma série de outras coisas que ditam, digamos assim, desde a psicologia do torcedor até circunstâncias micro e macroeconômicas que ditam isso. Então, o que você coloca você faz uma explanação geral sobre vários elementos econômicos, e para mim está exatamente nessa explanação a resposta. A gente não pode depositar todas as nossas moedinhas num único porquinho. A gente tem que se preparar para o que a gente planeja aqui não dar certo. Se não der certo, o que nós temos como alternativa? Na pior das hipóteses, o que já temos hoje com responsabilidade, com cautela, porque aí quando a gente fala, por exemplo, da alavancagem do DAD, já é contando que o que a gente está prevendo de alavancagem econômica não dê certo e vamos precisar de um sistema de inteligência dentro do clube para continuar contratando barato com rendimento alto. Então veja que esse ecossistema, fala assim, se a gente não tiver dinheiro, a importância do DAD ou do Sub-23 ganha uma proporção ainda maior. Então esse sistema de avanços e de blindagens, que é típico de qualquer organização que tenha necessidade de sobrevivência econômica, é fundamental. Então, quando a gente fala assim, o que eu chamo de visão noturna do futebol, contratar no momento em que ninguém está vendo nada, está todo mundo dormindo, a gente vai lá, bota o óculos noturno e vai vendo movimentos que ninguém está vendo. Isso se dá com fortalecimento de TAD. A Rede Nordeste de Futebol, a gente pretende, sim, captar um investidor externo que banque uma parte dos custos da divisão de base. Isso já diminui custo corrente de divisão de base para investimento no futebol profissional. Quer dizer, tem uma série de plano A, plano B, plano C, mas eu não diria que é propriamente assim, um bloco de plano A, um bloco de plano B. Se o bloco A não der certo, o que é o B? Se o B não der certo, o que é o C? Dentro do próprio plano, que é único, ele tem equilíbrios. Se tal coisa der certo, outra coisa pode não dar certo. Se tal coisa não dá certo, uma coisa que deu certo compensa. Por isso a importância dele ser tão abrangente, certo? Eu só vou fazer uma divergência aí em relação à proposta do salário mínimo ingresso. Em 94, o salário mínimo era R$100, mas era proporcionalmente, economicamente, muito menor do que é hoje. Então, provavelmente, eu me lembro, em 94, o que se aspirava como desejo macroeconômico é que o salário mínimo custasse $100, né? Hoje, se custar $100, é quase um terço do que é o nosso salário mínimo. Então, de fato, o salário mínimo ganhou valor de mercado, ganhou capacidade de aquisição, ganhou valor real, né? Então, só essa comparação que eu queria fazer aí como contraponto, né? E também, quando eu falo de preço justo, não é necessariamente preço mais barato. Não necessariamente. Preço justo é o que os administradores e economistas chamam de preço ótimo, que é o preço mais adequado para o produto. Eu não estou defendendo que seja mais barato nem mais caro. Boa tarde a todos. Eu me chamo Caio Graco, sou torcedor do Bahia já há um certo tempo e quero parabenizar a mesa pelo ótimo trabalho que tem desempenhado, né? Especificamente Pedro Henriques e Vitor e Belintani, fé em Deus, Raiz, dia 9 de dezembro. Eu fiquei muito curioso e fiquei muito interessado na questão do orçamento do clube. Pelo que eu pude entender, acho que é o terceiro eixo, não é isso, Guilherme? Que é colocar o Bahia com um orçamento de R$100 milhões aí no nível do primeiro terço do campeonato. Mais 100 milhões. Isso. Pois muito bem, o que é que eu tenho um pouco observado e peço que me corrijam, por favor, se eu estiver equivocado. Claro. O que tenho observado um pouco aqui, primeiro, uma estratégia que eu
quero parabenizar vocês pela perspicácia, que é ampliar o mercado do Bahia dentro do estado da Bahia. É uma coisa que sempre me chocou muito, como é que os dirigentes daqui nunca se atinaram para uma obviedade dessas. Então, acho que é um projeto que é muito bom. Mas o que eu tenho observado um pouco é que a grande fonte de receita dos clubes ainda é a cota de TV, se não estiver enganado. E, pelo que se não estou enganado na minha análise política e na correlação de forças políticas e econômicas no futebol desse país, a TV é sempre amiguinha da confederação, e a confederação só fica amiguinha, só dá ou atua como intermediário de quem pode dar a ela algum suporte político no curto e médio e longo prazo. E pelo que, se não estiver enganado, acho que foi até uma entrevista do senhor Pedro Henriques, e faz muito sentido ver algumas coisas até por parte da imprensa, nem a TV, nem a confederação possuem muito interesse em tratar os clubes do Nordeste com algum respeito. Se não estiver enganado, acho que o quadro se delineia assim. Minha pergunta: como é que essa gestão, nesse próximo triênio, pretende aumentar essas cotas de TV? E se há interesse nessa gestão de, tal como foi o Bahia no Clube dos 13 como membro fundador, refundar uma liga e com esta liga colocar o Bahia numa vanguarda novamente na ampliação de sua influência e no aumento de cota de TV no futebol brasileiro? Olha, cara, excelente sua pergunta. Eu tenho, com toda a transparência que precisamos ter num ambiente como esse, de pessoas intelectualizadas, que a gente precisa discutir no mesmo nível. Então eu fico muito à vontade para dizer exatamente o que eu penso. Eu não acho que o Bahia é exclusivamente vítima do contrato de TV desigual. Eu acho que tem uma estratégia econômica que deve ser entendida. Se a gente vai dizer o seguinte: eu quero receber igual aos clubes que estão recebendo 100 e tantos milhões, é capaz de a gente ouvir de lá, tudo bem, fique entre os 10 primeiros em algum campeonato brasileiro, depois venha conversar comigo. Então eu estou olhando o lado de lá, certo? Então nós não somos exclusivamente vítimas, nós somos também culpados do nosso destino, certo? O Bahia, nos últimos 20 anos, não fez valer o processo que está fazendo valer agora, nos últimos 3 ou 4 anos. Não fez valer. Que outros clubes, em parte, fizeram. Tem maior capacidade de venda, tem torcidas de porte nacional espalhadas pelo Brasil inteiro, nossa torcida é mais regional, nosso impacto econômico é mais regional. Por outro lado, isso não tira um elemento de desigualdade em relação à proporção dessa diferença, né? E, para mim, o contrato que o Bahia fez com o Esporte Interativo é o certo, é o justo. Que ali vai mostrar, de fato, que é 50% distribuído igualmente, 25% distribuído por audiência e 25% distribuído por classificação. Nos votos da Premier League, eu suponho, a Esporte Interativo firmou com o Bahia um contrato nos paradigmas da Premier League? Colocação, tal. É parecido. A proporção não é exatamente a mesma, mas é parecido. 50% é igual para todo mundo, dividido igual. 25% é dividido pela classificação. Que aí, se fosse assim, a gente já estaria ferrado no contrato atual, né? Nos últimos 20 anos falando. E 25% pela audiência, que aí a gente ganha destaque novamente. Então, eu acho que há um desequilíbrio muito grande, mas ele não é todo errado. Ele tem um sentido, o desequilíbrio. Os clubes têm que ser tratados de forma diferente pelo resultado em campo, pela audiência, por um monte de coisa. Então, eu acho que o Bahia já deu um passo nisso quando fez o contrato com o Esporte Interativo. Já deu um passo no rompimento desse elemento. Tem outro passo importante, que é as modalidades alternativas e que vão, de certa forma, eventualmente, a gente pode planejar, supor ainda, a gente nem coloca isso na apresentação, mas é possível, por exemplo, que o streaming tome uma parte importante do mercado de TV daqui a 5 ou 6 anos, por exemplo, né? Você fala o seguinte: a gente vai começar no nosso aplicativo, a gente vai transmitir treinos ao vivo no aplicativo. Pode ser que isso vire para uma transmissão de Campeonato Baiano, por exemplo, quando o Campeonato Baiano acabar o contrato, 2020. Salvo engano, é isso? 2020, eu acho, o contrato do Campeonato Baiano. 2021, a gente pode dizer: não quero mais contrato do Campeonato Baiano, nós vamos transmitir por streaming dentro do aplicativo. Porque a gente já tem uma base de, sei lá, 500 mil seguidores que vão pagar R$1 por partida assistida. Então, agora, por outro lado, a gente tem que continuar o enfrentamento, sim. Por exemplo, o contrato da Caixa. O contrato da Caixa, a gente tem o mesmo valor da carniça. Mas a gente é 2 vezes campeão brasileiro, a gente tem uma audiência muito maior do que a Caixa, a gente vende muito maior do que a carniça, a gente vende muito mais pay-per-view do que ele. Tem que mostrar a diferença entre a gente e o outro produto que eles investem a mesma coisa. Então, novamente eu digo, a gente tem que conceber que parte disso é o nosso dever de casa, de ser um clube mais organizado e mais audacioso, ser melhor em campo, inclusive. Outra parte é mostrar
o erro da desigualdade. E outra parte também é o seguinte, meu irmão, você não me compreendeu, não está querendo me entender, deixa eu fazer meu caminho alternativo aqui. Como o Bahia fez corajosamente com o contrato do esporte interativo. Mas a gente pode fazer por streaming também. Eu já até conversei com o Guilherme Vitor algumas situações, que no ano que vem a gente vai ter uma grande oportunidade. Essa questão das cotas de TV, o Bahia principalmente sofreu um grande prejuízo com a implosão do Clube dos 13, né? Porque aquilo dava uma possibilidade melhor de negociação pela remuneração, porque era em grupo, né? Agora, todo mundo sabe que a gente formou um grupo chamado G5, que tem Bahia, Palmeiras, Santos, Atlético Paranaense e Coritiba, né? E a gente vem negociando, porque ano que vem é o último ano de contrato desses clubes com a Globo, no pay-per-view e na TV aberta. E o pay-per-view é uma mina de ouro para o Grupo Globo, e eles vão precisar negociar isso com a gente. E agora surge uma oportunidade bem interessante, que é o seguinte, se a Série B terminasse hoje, estariam subindo 3 times que não têm contrato com a Globo e têm contrato com o esporte interativo. Então, esse bloco fica ainda mais consolidado para fazer uma negociação. Então, isso é uma coisa que tem que ser analisada com muito cuidado, porque o Inter, o Ceará e o Paraná. Se terminasse hoje o campeonato, o esporte interativo teria 8 times. Se a Ponte Preta sair da zona de rebaixamento, são 9 já. Então, é uma força muito grande para a gente, em grupo, negociar. Então, todas essas circunstâncias, a diretoria vai ter que estar muito atenta. Lá no Conselho eu vou ajudar também, né, para que a gente possa fazer a melhor negociação possível. Porque o Bahia não pode abrir mão dessa receita, diferente de um Palmeiras que pode intesar e brigar mais, né? A gente tem que fazer essa negociação acontecer. Mas são todas as circunstâncias do mercado e do futebol que vão possibilitar fazer uma negociação melhor ou pior. Não, tudo bem, porque se for parar para observar, vendo aqui as estatísticas, só nós vemos que de cada 4 clubes que sobem, 2 caem. Toda vez é isso. E observemos, o Atlético de Goiás subiu campeão ano passado, acho que perdeu, se 3 ou 5 jogos no ano foi muito, rebaixado como lanterna. Hoje está Bahia e Vasco brigando por uma Libertadores. Curiosamente, são as equipes de maior orçamento. Então, acho que para todos aqui refletir sobre isso. Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, eu ouvi a entrevista de vocês na Metrópole com o Chico Kertz e vocês basicamente vão manter a diretoria completa, Diego Serri, Avancini, Marcelo Barros, enfim. E eu tenho 2 questionamentos. O primeiro é Avancini, sobre os custos, que eu tenho visto que é em torno de 5 e 6 milhões anuais. Aí eu não sei se é salarial ou se é um custo operacional, ou não sei do que se trata. E o segundo é Diego Serri. Por que eu pergunto isso a vocês? Porque, no meu entender, e isso também de muitos torcedores, o time que nós temos hoje foi feito basicamente por Pandolfo, que foi Thiago, Jackson, Hernani, Regis, Eduardo, todos esses são oriundos do ano passado, antes do desligamento de Pandolfo. E é basicamente isso, eu queria saber de vocês. Se o rendimento dos dois é suficiente para vocês, ou se a visão que a torcida tem de fora, pelo menos a grande maioria, é equivocada em relação a esses 2 diretores. Primeiro é importante a gente fazer uma correção. Eu não sei exatamente em decorrência de que você entendeu que a gente falou de permanência ou não de quem quer que seja. Essa é uma análise que a prudência nos recomenda que sequer a gente externe, né? São profissionais que estão no clube e qualquer análise pessoal a gente tem que fazer da porta para dentro, né? São temas que são sensíveis e são estratégicos e que acho que vocês próprios não ficariam satisfeitos se nós, enquanto gestores, expuséssemos o clube em relação a questões tão sensíveis quanto essas. Então, assim, não sei se em decorrência do que exatamente você chegou a essa conclusão, mas, se aconteceu isso, não foi exatamente o que a gente queria dizer. E eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. Estou dizendo apenas que essa é uma questão que a gente vai conversar e vai decidir com base em diversos critérios. Você falou muito em relação ao departamento de futebol. Nós já tivemos, e aí eu posso falar junto com o Pedro com alguma propriedade, porque estou lá há 4 anos, eu trabalhei com Anderson Barros, William Machado, Ocimar Bolicenho, Rodrigo Pastana, depois trabalhei com Alexandre Faria, Ney Pandolfo
e Diego Serri. Então, eu conheço alguns gestores de futebol. E conheço também de lidar no mercado, costumeiramente, com outros tantos, certo? Então, assim, eu tenho muita tranquilidade em fazer uma avaliação do trabalho de Diego. É um profissional que é capacitado do ponto de vista acadêmico, que estudou para exercer a atividade que exerce, inclusive com cursos fora do país. É um profissional que tem um conhecimento prático muito interessante. Poucas pessoas sabem, Diego Serri chegou a ser treinador interino, mas treinador de um clube de Série A, o Grêmio Barueri. Quando estava na Série A, ele dirigiu o Grêmio Barueri por 6 rodadas. Foi até o final do campeonato. Foi até o final. Ele assumiu durante o campeonato e terminou o campeonato. Acho que ele ficou 6 rodadas treinador de futebol. Ele já exerceu o cargo de treinador, de auxiliar técnico, então ele tem um conhecimento prático. Você conversa com ele, ele sabe métodos de treinamento, ele conhece ali a prática. É um profissional que é totalmente inserido no contexto do meio do futebol. Ele conhece os outros profissionais, faz parte da Associação Brasileira de Executivo de Futebol, chamada ABEX. Inclusive, na segunda-feira, ele me disse que está concorrendo, a chapa dele está concorrendo aí à diretoria da associação, certo? Então, ele tem diversos requisitos que nós consideramos interessantes e podemos fazer, sim, uma avaliação positiva desse período que ele está lá. Agora, o que vem para frente é uma avaliação que a gente vai fazer e que vai ser a partir de diversos critérios em todas as áreas da diretoria. Eu acho que eu fico até mais à vontade para falar, porque eles ainda são candidatos, né? E eu sou da diretoria, eu posso fazer também uma avaliação até mais tranquilo desses profissionais. Você falou também de Avancini. A Avancini não é perfeita, assim como nenhum de nós é, mas para cada R$1 que o Bahia investe em marketing, a gente já arrecada 4. Então eu acho que isso é um bom número, eu acho que isso diz um pouco do que o marketing vem fazendo no Bahia. Cada profissional tem sua remuneração, e a de Avancini não é a que andam falando por aí, a gente não pode ficar entrando nesses méritos. Eu acho que cada um tem sua história, cada um constrói sua carreira, e tem a remuneração que o mercado lhe paga, né? Mas o nosso marketing, o que a gente tem que lembrar hoje você está aí com a camisa do Bahia, que tem o patrocínio da Caixa, tem o patrocínio da Central Tech, tem o patrocínio da Canaã, tem a marca da Umbro, tem a Salt, tem a Central Nacional Unimed, e o Bahia passou muito tempo sem ter patrocínio. Então isso, claro, não é um trabalho só de Avancini, é um trabalho de toda a equipe, né? Mas isso mostra que o trabalho do marketing do Bahia vem sendo razoavelmente bem feito. E muita gente fala do sócio, que realmente a gente não atingiu o que a gente gostaria, mas o marketing engloba muito mais coisas. A comunicação do Bahia, por exemplo, é uma comunicação elogiada no Brasil inteiro, né? E isso faz parte também da guarda-chuva do marketing, né? E em relação ao futebol, é só para corrigir essa injustiça que muita gente faz, porque Ney Pandolfo, quando a gente trouxe do esporte, o esporte tinha feito uma grande campanha, e muita gente atribui a Ney, que é um profissional do mercado, que tem sua história, seu valor, muitos dos méritos do futebol. Quando, na verdade, essa, na minha opinião, não é uma atribuição justa, né? Muitas das renovações, muitas das contratações, Diego já participou diretamente. Ele tem um perfil que, a mim, pessoalmente, agrada muito mais do que o Dinei, por exemplo, né? Quando a gente fala, e Vitor falou hoje, que o Dade contribuiu decisivamente para a contratação de Zé Rafael, isso é verdade, mas quem bancou a contratação de Zé Rafael foi Diego, porque eu e Marcelo tínhamos dúvida, e Diego foi muito convicto, e o diretor ele tem que botar o braço na seringa, ele tem que se arriscar, e tomar decisão no futebol, eu particularmente, eu gosto do profissional que não fica preocupado em garantir o emprego dele, ele toma decisão, né? Eu acho que o profissional nessa área não pode ficar se omitindo, ele tem que se posicionar. Nesse período, a gente passou por profissionais que, quando eu e Marcelo divergíamos, o cara ficava com medo de se posicionar para não agradar um, desagradar outro. E, felizmente, nessa formatação de diretoria que a gente vem finalizando a gestão, a gente não encontrou esse problema, né? Então, Guilherme e Vitor vão ter essa oportunidade de conversar, caso eleitos, com todos esses diretores para fazer a avaliação de se deve ou não continuar. O que eu acho é que o clube precisa de estabilidade. O Guilherme falou de estabilidade do elenco. Não é só do elenco, não. O clube precisa de estabilidade, mas sabendo também que muito mais importante do que as pessoas são os processos. Tanto é assim que a gente está apoiando uma chapa totalmente nova em termos de presidente e vice-presidente. Só queria uma breve complementação aqui. Eu acompanhei um pouco o trabalho de Ney Pandolfo, né, ocasionalmente, em algumas circunstâncias muito específicas, e conversei um pouco também com o Diego. Com todo respeito a Ney, é incomparável. É incomparável. Com todo respeito a Ney, que foi um profissional que prestou serviço ao clube.
mas é incomparável. Você pergunta assim, quantas vezes o cara foi no DAD em uma semana, em 10 dias, em 15 dias, em 20 dias, em 30 dias. Quem trouxe tal jogador, quem trouxe tal jogador, quem decidiu, quem é o fechador. Quem é o fechador de negociação? Quem é capaz de assumir riscos, mas necessariamente assistindo 20 jogos antes de contratar o cara? Velho? Entendeu? Esse trabalho... Velho, a gente precisa de gente que desça do pedestal e que vá... Rapaz, para ser diretor de futebol, é chão de fábrica, velho. Tem que ser chão de fábrica. Glamour não vai ganhar jogo nenhum. Não vai ganhar jogo nenhum. E a minha percepção de Diego é essa. Ressaltando que, hora nenhuma, nem eu, nem Vitor, falamos que ficaríamos com A ou com B ou com C, só corrigindo assim, e repito, a gente deve ter se comunicado de forma inadequada, mas eu tinha tenho uma excelente avaliação de Diego Serri. Boa tarde a todos aqui. Eu acho que já está todo mundo com fome. Mas vamos lá, vou ser um pouco breve. Em primeiro lugar, queria parabenizar aí hoje a gestão do Bahia. Há um tempo atrás, o Bahia tinha uma gestão de uma empresa de fundo de quintal. E hoje a gente está vendo o Bahia crescendo, né? Uma empresa grande. E uma das minhas preocupações é a gente tentar manter as boas práticas, né? O presidente aí, o vice-presidente falou que vai manter alguns processos. Não sei se existe alguma espécie de certificação no futebol, para um clube de futebol, pelo menos manter os procedimentos, a forma que faça, porque às vezes a gente fica preocupado na política. Hoje a gente vive em uma democracia, mas existem vários aventureiros e a gente fica com medo de perder as boas práticas. Vocês acabaram respondendo muitas coisas aí, e eu queria voltar agora um pouco para o futebol, puxando aí a questão da pergunta. A gente fica muito preocupado, né? A gente fica dependente de alguns diretores de futebol, fica dependente de alguns técnicos, e a gente sabe que isso gera um passivo muito para o clube em si. A gente tem passivos trabalhistas, tem a questão de filosofia de trabalho, e se a médio e longo prazo o Bahia pensa criar como se fosse uma universidade da bola, uma universidade de futebol. Não é só contratar bons profissionais na parte administrativa, na parte financeira, na parte jurídica, mas eu falo até na parte do futebol. Você tem um cara lá que faz o trabalho operacional, que é o treinador de goleiro, o treinador, mas precisa capacitar esse povo, precisa treinar, precisa levar para fora para fazer um curso. Então, assim, eu fiquei muito preocupado. A gente ganhou o título do Nordeste, o Inter foi lá, tirou o técnico, foi até demitido ontem, por ironia do destino, né? Não sei nem se vai receber a bonificação dele de subir para a Série A. E aí veio outro técnico, a gente caiu na mão do interino Preto, não tenho nada contra, é um ídolo do clube, gosto muito, acho que ele foi muito homem, assumiu o Bahia. E assim, por sorte, a gente não teve um desempenho pior e a gente conseguiu acertar agora com o Carpegiani. A gente precisa profissionalizar a nossa comissão técnica. Porque se trocar um, se trocar outro, a gente vai conseguir caminhar com as próprias pernas. E isso tem sido uma falha do Bahia e alguns clubes no Brasil. Você vê aí um monte de técnico hoje na prateleira escolhendo qual é o time que ele vai treinar. Não quero treinar um time mais... porque meu salário vai baixar, não quero vir para o Bahia. Então essa é a minha preocupação. Não é só esperar de fora. A gente está preocupado em inovar, em pensar fora da caixa. Por que não criar uma universidade da bola no Bahia? Capacitar aqueles profissionais, até alguns alunos ou profissionais da educação física, alguns que estejam em curso de preparação para técnico, trazer para a gente formar. Seria ótimo ter um técnico Bahia durante 5 anos. É um sonho, né? Mas é isso que lá na Europa acontece. Técnico com 20 anos na frente de um clube. A gente tem que pensar grande. Respondendo um pouco a sua questão, tem um livro que chama Soccernomics, que é a avaliação da economia no futebol, que ele usa para essa sua explanação, ele usa a expressão que é a sabedoria das massas, que ele diz basicamente o seguinte: todo clube de futebol que tem grandes processos decisórios concentrados em uma ou em muito poucas pessoas, 1, 2 ou 3 pessoas, ele tem uma tendência de erro muito maior àquele clube que amplia um pouco. Ele chama de sabedoria das massas, no sentido de tomar uma decisão um pouco mais ampliada. Não é para você consultar a torcida para tomar decisão, porque não dá para fazer isso. Mas, basicamente, o que o Bahia já começou a fazer, e que eu acho que é mais importante, inclusive, do que acreditar numa perpetuidade de um técnico do clube, mais importante é acreditar na perpetuidade de um modelo
cujos processos decisórios sejam necessariamente compartilhados com uma equipe que conheça a lógica do clube. Por que o Bahia contratou Carpegiani depois, naturalmente, de um erro identificado da manutenção de Preto? Tem 2 fenômenos importantes para a gente analisar nisso. Primeiro, que a escolha de Preto tem um erro que não foi necessariamente escolher Preto, mas é não ter no clube alguém com a capacidade de assumir, mesmo que por poucos jogos, o comando de um time de Série A, ali, digamos assim, no nosso backup. A gente não tinha isso, e isso eu acho um erro que a gente precisa corrigir. E uma segunda coisa, o segundo fenômeno que é o fenômeno positivo, quando a gente fazia enquete assim, no WhatsApp, eu via, Carpegiani, Cristóvão Borges, não sei quem, né? Carpegiani veio como um técnico adequado ao estilo de jogo do time, que é um time para frente, um time rápido, um time que só se deu bem quando jogou para frente. Cristóvão seria um técnico mais recuado, mais retrancado, um cara mais seguro, digamos assim. É importante que não só os processos decisórios sejam mais ampliados e aquela base de decisão do clube se uniformize, né? A gente tem o costume de tomar decisões coletivas e não eleger heróis, como as pessoas que cheguem no clube cheguem pela realidade da estabilização do elenco, da cultura futebolística do clube. O Bahia tem uma cultura de jogar para frente. Não adianta ter técnico retranqueiro. Não é isso que vai resolver nosso problema. Eu acho isso tudo mais relevante do que a gente acreditar que vai conseguir manter um técnico por 5 anos, por exemplo. Eu acho, mas eu concordo com você que isso. E aí, por fim, a questão da Universidade do Futebol, eu não sei se necessariamente o Bahia ter isso, mas o Bahia se integrar e estar muito próximo de quem faz isso bem no Brasil. Isso eu acho... Isso. Uhum. Eu acredito muito que pessoas ensinam pessoas, e a cultura educacional dentro do clube já tem como avançar muito nesse sentido, né? Fazer uma cultura que não adianta você vir conhecendo, você tem que deixar aqui conhecimento. Isso eu acho importante também. Pessoal, só complementando. Só complementando aqui a pergunta, é importante ter alguns dados também, trazer alguns dados de coisas que estão sendo praticadas para que a gente possa ter uma noção de que isso está acontecendo. O Bahia hoje trabalha com uma comissão técnica fixa da casa. Nós temos fisiologista, preparadores físicos, auxiliares, que são fixos da casa e que levam consigo uma cultura que a gente pretende implementar. Métodos de trabalho também que fazem parte da cultura do clube. Por exemplo, reuniões periódicas com todos os membros dessa comissão técnica fixa ou transitória para alinhamento de determinadas situações. Isso já ocorre, é uma prática nossa que todo profissional que chega, ele é informado que acontece assim, ele tem que se adequar a isso. Paralelo a isso, a gente também trabalha com o investimento no pessoal para que eles possam se desenvolver de acordo com o que o mercado do futebol oferece. Então, a gente investe em cursos de formação, certo? Melhoria do nosso pessoal. Eu, por exemplo, estou encerrando agora, nessa semana, o curso de gestão de futebol que é oferecido pela CBF, que é o que tem no Brasil de mais novo e de melhor em termos de conhecimento de futebol. Pedro fez esse curso ano passado, eu estou fazendo esse ano, entendeu? Então, assim como está acontecendo comigo, vários outros profissionais, de acordo com a sua área de atuação, têm a oportunidade e são incentivados pelo clube a buscar mais conhecimento para melhorar a sua capacitação. Thiago Mel, Jean, da base, e aí vários. Boa tarde a todos. Eu me chamo Dude, mais um tricolor apaixonado como tantos outros daqui, e membro do grupo de WhatsApp Bahia Minha Vida, grupo esse 100% formado por sócios adimplentes. Ô, Guilherme, eu queria saber o seguinte: nesse momento eleitoral, a oposição vai tentar de todas as formas vincular sua imagem ao prefeito ACM Neto. Como é que você vai lidar com essa situação? É uma ótima pergunta essa. Eu vou lidar com a situação em coisas como essa de hoje de manhã, não é? Eu tenho 20 anos de vida profissional, né? Eu tenho 39 anos. Eu comecei com 19 com uma pequena atividade empresarial, com 21 para 22 montei minha primeira empresa de verdade, que foi o curso Pódium. Depois montei a editora, montei a faculdade, fiz investimentos na área imobiliária que eu tenho até hoje, uma pequena incorporadora, e nos últimos 5 anos passei dedicado à gestão pública, né? Como qualquer um aqui poderia ter sido convidado para a gestão pública, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz. Marcelo Barros foi secretário de Estado, Schmidt saiu da Secretaria de Estado para ser presidente do clube, né? Eu tenho muito orgulho dos 5 anos que eu passei na gestão pública, eu fiz coisas muito importantes, fui secretário de Educação e mudei muito
o resultado pedagógico da rede municipal. Salvador saiu do último lugar para ser o 19º, pulou 9 capitais, foi a cidade brasileira que mais avançou no sistema educacional quando fui secretário. Peguei o Carnaval de Salvador com 5 milhões de arrecadação, deixei com 35 milhões de arrecadação por ano. Né? Só isso significou 140 milhões de reais em arrecadação em 4 anos na Prefeitura de Salvador. Fui secretário de Urbanismo, montei um programa de desenvolvimento econômico para a cidade que me orgulha muito. Agora, não foi essa a minha vida. Minha vida foi 70% da minha vida profissional foi na iniciativa privada. De forma que não sou filiado a nenhum partido mais, fui e não sou mais. Se eu quisesse ficar na política, eu teria ficado na política. Né? Eu tinha várias oportunidades. Alguém falou assim, está indo para o Bahia para ser candidato a deputado. A coisa mais fácil que eu tinha é ser candidato a deputado no ano que vem e me eleger com alguma tranquilidade. Entendeu? Então não faz absolutamente nenhum sentido, não é de acordo com a minha história de vida. E quem conversa comigo sabe que eu sou essencialmente empresário. Quando eu preencho a ficha de hotel, eu preencho empresário. Agora, eu acho que faz parte também do diálogo você precisa provar coisas. Eu não quero que ninguém acredite em mim simplesmente porque alguém disse. As pessoas precisam conversar, precisam me ouvir, precisam ver a minha experiência, precisam conhecer a minha biografia, e eu acho que isso a gente vai rompendo naturalmente. Né? E a prova maior disso é, Schmidt saiu da Secretaria de Estado para ser presidente, Marcelo Barros foi secretário de Estado, Sidônio é o marqueteiro do PT, Cicinho, que é Cícero Monteiro, é chefe de gabinete do governador e abraça a nossa candidatura de forma absoluta, é um grande amigo que nós fizemos nesses anos. Então, assim, a prova disso é, será que Sidônio está errado? Está achando que eu sou um cara infiltrado de ACM Neto no Bahia, não sei o quê, um cara esperto como Sidônio? Né? Ele, de perto, ele vê isso, é nosso amigo, uma pessoa que a gente criou uma relação ótima. Tem uma ótima relação com o prefeito, uma admiração, criei uma amizade com o Neto, de fato, praticamente não o conhecia. Quando ele me convidou para ser secretário, eu disse a ele uma verdade que ele deu risada. Eu falei, você está preparado para ter um secretário que não votou em você? E ele falou, estou preparado, não tem problema nenhum. Se você quiser fazer um bom trabalho, eu falei, pronto. Ele me ganhou ali, eu ganhei ele ali. Entendeu? Criamos uma ótima relação. Agora, passou, a vida política passou. Se eu quisesse ficar na política, eu tinha ficado na política. Eu tenho história dentro do Bahia, mesmo que não seja ainda como dirigente, mas como torcedor, pela luta da causa democrática desde a década de 90, entendeu? Participei da luta por Schmidt, participei da luta por Marcelo e Pedro, então tenho muito orgulho disso. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Alexandre. Eu primeiro queria um esclarecimento e depois vou partir para a minha pergunta, né, propriamente dita. Como é que vai ficar a situação, já que existe 2 empresas, né, que vão transmitir a televisão, né? A Sport TV e o Esporte Interativo, como vai ter jogo que a gente não vai assistir, existe esse risco. Agora, a minha dúvida é o seguinte, você na hora que falou que vai abrir mais a Fonte Nova, hoje nós temos uma ferramenta de primeiro mundo. E eu sinto que existe até uma questão de educação mesmo do povo, que assim, eu tinha hábito de ir com meu pai para o estádio. Aí, como estava setorizado, aí às vezes o setor leste estava mais vazio do que o setor norte, justamente por causa do preço. Aí o que aconteceu agora? Juntou norte e leste, e o meio, que é o local que eu gosto de ficar, eu gosto de assistir o jogo no meio, ele fica muito cheio. Aí o que aconteceu em alguns jogos? A Fonte Nova, pela questão da quantidade de público, não abriu um anel intermediário e concentrou muita gente. Meu pai não tem condições de assistir o jogo em pé. Ele não quer mais ir para o jogo. Não vou não, porque vai ficar em pé. Eu vou ficar em pé, eu fico com a perna inchada. Meu filho não consegue, eu tenho um filho de 6 anos, eu tenho que carregar meu filho para ficar vendo, porque embaixo eu não consigo assistir o jogo. Porque como tem muita gente em pé no corredor, isso é uma questão de educação. Já que a gente tem quer chamar o público, tem que dar o conforto. O estádio dá o conforto, mas está faltando um pouco de educação da própria população. E eu acredito que se você abrir mais, naturalmente a pessoa prefere assistir o jogo no meio do que assistir nas pontas. Hoje eu não consigo levar meu pai. Meu filho, muitas vezes, quando quero que ele veja um gol, meu filho tem 6 anos, eu tenho que carregar ele. E assim, a gente tem que... Eu acredito que a setorização não é uma coisa ruim, é uma coisa benéfica. Apesar de ter preços diferenciados, mas é uma coisa benéfica que você não concentra o público num lugar. Pronto, era essa a minha pergunta. Eu não acho que a gente deva levar... tem consequências em todas as decisões. Eu acho que o estádio cheio, o correto, o racional, sob o ponto de vista econômico, é, de fato, você bloquear os anéis
para não botar 5 pessoas no anel imenso, depois ter que varrer o anel inteiro, ter que botar acesso e uma série de outras coisas. O correto é isso e eu defendo isso. Agora, não pode chegar a um ponto que gere desconforto para o torcedor, porque tem gente demais naquele lugar. Não é? Isso aí eu acho, mas não, isso não tem nada a ver com uma defesa de um estádio mais flexível nos acessos. Eu acho que aí é um erro de cálculo, provavelmente, é um erro de cálculo. Mas eu, de fato, defendo, e eu acho que a gente tem um equipamento de primeiro mundo, mas eu acho que a gente não é o primeiro mundo. Então, eu defendo ainda uma baianização da Fonte Nova, eu acredito nisso. Sem que isso signifique você imaginar que um equipamento daquele valor, daquela dimensão, daquela importância, seja tratado com deselegância ou deseducação. Eu não acho que baianizar é tratar com deseducação. É dar uma popularizada, eu acredito nisso, dar mais liberdade dentro do estádio, eu acredito. Agora, eu concordo que o que você está falando é um erro operacional, provavelmente, que não tem nada a ver com o conceito que eu defendo. Né? Eu acho que são coisas conciliáveis, melhorar a operação. Você vai observar que no leste ninguém tem sentado, não consegue subir. Aí você vai com uma pessoa que é idosa. É porque aí provavelmente. Pronto. Mas aí provavelmente a gente vai constituindo os perfis de localização do espaço. Provavelmente quem vai para o leste é aquele cara que quer assistir o jogo em pé. E, na verdade, você não consegue controlar. Tem coisas que você não consegue controlar. Você não consegue dizer a todo mundo senta. Não dá para dizer. Outra coisa, às vezes eu estou pegando a gente exigindo o local que comprou aquele local. Né? Eu sou sócio, torcedor, e meu local tem uma torcida organizada. Eu nunca vou conseguir sentar no meu local, porque fica fixo no meu lugar. Essa flexibilidade você pode ter pedindo para mudar, de fato. Né? Mas eu concordo aí que a gente vai precisar de muitos dias naqueles workshops que eu falei para discutir o tema operação da arena. Né? Eu acho que isso é importante. Vitor vai responder a próxima pergunta aí. Eu vou Sobre a dúvida sobre a TV que você levantou. Primeiro é preciso que se compreenda o modelo que é adotado no Brasil, certo? Existem diversas janelas, nós chamamos de janelas de transmissão. Como é que funciona isso? Cada propriedade comercial pode ser comercializada de maneira avulso. Ou seja, TV fechada é uma delas, TV aberta, pay-per-view, internet, aquelas placas, tudo isso é objeto de contratos individuais. O que foi comercializado ao esporte interativo foi a janela da TV fechada, ou seja, o canal do esporte interativo que hoje é concorrente do Sport TV. Ele adquiriu o direito de transmitir os jogos daquele time. O que é que acontece? O que é que a legislação brasileira diz? Que o direito de transmissão é pertencente às duas equipes participantes do espetáculo esportivo. Então, para que haja transmissão da partida, é necessário que os dois times tenham autorizado contratualmente que seja transmitido. Isso pode ser por contrato direto com a empresa que ele comercializou ou entre as empresas que comercializaram. O exemplo nítido disso é a Copa do Nordeste, que é um produto adquirido pelo esporte interativo, que até esse ano era repassado na janela TV aberta para a Globo e que, ao que tudo indica, no ano que vem vai ser repassado para a janela TV aberta para o SBT. E assim, se não tiver jogo, se o jogo não passar na TV fechada, porque uma é do Sport TV, outra é do Esporte Interativo, nada impede que passe na TV aberta ou no pay-per-view. São janelas separadas. Entendeu? Então é viável que Bahia e Flamengo, Bahia é Esporte Interativo e Flamengo é Sport TV. Não vai passar na TV fechada, mas pode passar na TV aberta ou no pay-per-view. Isso não vai ser afetado. Vai variar só da janela se não houver acordo entre as transmissoras para aquela janela. Seja breve, por favor. Então, tentarei ser breve aqui e objetivamente aos pontos que eu gostaria de tratar. Bom, boa tarde a todos, né? Agora boa tarde, parabenizar a explanação. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer, ante as ferramentas, né, que foram bem colocadas, né? Mas eu trago uma reflexão a um conceito que, antes de aplicativos e demais ferramentas, ele é mais amplo, que é como desenvolver a cultura da associação, como desenvolver o conceito, mesmo porque parcela significativa do nosso público-alvo não tem um iPhone, um smartphone, enfim, um aparelho para acessar um aplicativo e também pode ser sócio da mesma forma. Então, como desenvolver a ideia sou sócio, sou adimplente e sou multiplicador da cultura da associação? Eu exerço isso, eu pratico isso, não, independentemente de... É uma questão pessoal.
dificilmente eu tenho uma conversa de futebol com torcedores do Bahia que eu não enalteço a importância de se associar. Isso é algo que deve ser praticado, mesmo tendo pessoas que são remuneradas para isso dentro do departamento de mercado, mas é algo que deve ser desenvolvido. Então, como pensar, independentemente das ferramentas que são úteis, como desenvolver esse conceito? Até porque uma das coisas que eu pontuo, por exemplo, na Fonte Nova, que nós temos hoje já os containers, né, da central de sócio, já deveria, né, estar estruturado para que a pessoa já no próprio jogo já tenha a possibilidade de sair sócio e com a carteira. O segundo ponto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como compatibilizar essas propostas comerciais não é uma crítica não, é um questionamento mesmo, de sócio diamante, ouro, prata, com as questões estatutárias do clube, já que hoje a gente já tem um sócio remido, patrimonial, contribuinte, acesso garantido. Então, como compatibilizar essas atualizações comerciais com as questões institucionais e estatutárias do clube, né? Porque poderia ficar realmente uma celeuma muito grande, se não bem alinhado, né? E o terceiro ponto, foi colocado em relação à divisão de base, a importância também, vários fundamentos interessantes, mas como também não tornar o Sub-23, né, um time, digamos assim, um time B ocioso, por exemplo, visto que as categorias de base, as competições de base, boa parte delas não são Sub-23. A Copa São Paulo, por exemplo, que era Sub-20, hoje já é 18. A gente tem a Copa do Brasil, o Brasileirão Sub-20, mas não se verifica muitas competições com a categoria Sub-23. Okay. Então, como não deixar com que essa categoria, apesar dos fundamentos que foram colocados, um time B ocioso? Bom, começar pela última. Esse é o maior desafio. Primeiro, eu preciso dizer que o que a gente pretende é uma categoria, não um time. Não é? Então, isso é importante. É um grande desafio, mas o Sub-23 ele vai ter esse desafio do calendário, mas a gente acredita que o calendário nacional vai se abrir para o Sub-23 nos próximos anos, no curto prazo. A gente acredita nisso. E, além disso, diversas outras coisas, como jogos de exibição, uma série de outras coisas, mas, de fato, a sua provocação faz sentido. O grande desafio da Sub-23 é criar um calendário para o time Sub-23. Segunda questão, indo de trás para frente, da questão do sócio, não tem nenhum problema estatutário. O sócio diamante, ele tem um voto, como o sócio bronze tem um voto. Ele é sócio contribuinte. O que muda é a modalidade de benefícios, que aí não tem nada a ver com o estatuto. É uma política comercial do clube. Né? Basicamente, isso não tem nenhum problema. E a primeira pergunta, que é a questão de como gerar cultura da associação, basicamente, eu acho que tem 3 tipos de sócios, o que a gente vê em programas de sócios de clubes no mundo. O sócio torcedor mesmo, somos nós, os caras que perdem o domingo pelo clube, o cara que paga em dia porque acha que é importante se associar. É o sócio que não precisa ser convencido, ele já sabe que é importante, ele sabe o seu papel na história do clube. Uma segunda dimensão de sócio é aquele cara que é próximo do clube, vai a alguns jogos, é interessado no clube, mas tem preguiça, só se associa se for em 2 cliques ou 3 cliques, se tiver algum trabalho para ele, não vai, enfim. É o cara que vai, quando o jogo é de 30 mil, são aqueles 15 mil, que vão, do 15.001 até o 30 mil. Digamos assim, né? E por fim o torcedor desinteressado. Para cada um a sua característica, o seu tipo, né? O segundo bloco é aquele que tem vínculo. A gente precisa tirar a fricção, dizer o seguinte: é fácil você se associar, se associa a 2 cliques e aí o cara vai lá e se associa. O terceiro, que é o desinteressado, só resolve com benefício. Ele tem que sentir vantagem em ser sócio, vantagem econômica inclusive. Então, se você for programar assim, vamos ter 100 mil sócios, se a gente contar apenas com o sócio consciente, o sócio envolvido emocionalmente com o clube, não vai ter 100 mil nunca. Se diminuir a fricção, a gente vai sair de 20 para 40 mil, provavelmente. E se criar um modelo econômico que seja vantajoso, de fato, para o cara sentir que a mensalidade dele está sendo paga pelo próprio sistema de sócios, e que ele está ganhando desconto depois de gasolina, está comprando desconto, tem desconto em mensalidade, tem crédito em mensalidade de faculdade, aí a gente alavanca. Vira um programa de benefícios que, por acaso, é do Esporte Clube Bahia. Então, eu acredito nesses 3 tipos. Não tem também uma coisa principal para todos. É uma coisa principal para cada um dos 3 tipos. Mas eu concordo com você que não adianta nada a ferramenta se não tiver a cultura. Mas a cultura são 3 culturas diferentes, entendeu? Consciência, diminuir a fricção, aumentar a facilidade de associar, e a terceira é vantagem econômica. Boa tarde.
Eu sou sócio torcedor, sou sócio garantido e fui para mais ou menos 90% dos jogos desse Bahia. E vi uma oscilação muito grande desse time. Esse time jogou muita bola e não jogou nada em alguns jogos. Nós ganhamos a Copa do Nordeste e estamos nas oitavas de final do ano que vem da Copa do Brasil. Eu quero saber se o Bahia ano que vem vai brigar por título da Copa do Brasil, por exemplo, que times de menor expressão que o Bahia já ganharam, já chegaram na final, como o nosso rival, ou se o Bahia briga para ver o que é que vai dar. Se você fosse apostar hoje numa aposta esportiva, que eu já perdi muito dinheiro por causa do Bahia, qual seria a posição que o Bahia estaria no Campeonato Brasileiro do ano que vem e se o Bahia ia brigar mesmo para ganhar a Copa do Brasil ano que vem? Eu acho que tem gente aí prometendo desde título campeão do mundo. A Binha promete isso a todas as candidaturas, né? Mas com todo respeito, mas tem candidato de forma séria prometendo título. A gente não vai fazer isso, né? O que a gente pode prometer de forma séria é um elenco compatível com as competições que a gente vai disputar em cada ano. Por exemplo, para o ano que vem, há uma tendência de ou Libertadores ou Sul-Americana, Copa do Brasil nas oitavas, que é um torneio de 8 jogos apenas. É um torneio que, se a gente empatar os 8, a gente pode ser campeão, né? A gente tem Copa do Nordeste, tem o Baiano e tem o Brasileiro. Então são 5 competições. O que a gente precisa ter, na verdade? Em vez de uma projeção de título ou de colocação, a gente precisa ter um elenco adaptado para essas 5, inclusive no calendário. A Copa do Nordeste começa na segunda quinzena de janeiro, né? A gente tem uma lacuna grande para a Copa do Mundo esse ano. Então os calendários antes e depois da Copa são apertadíssimos. E precisa ter uma coisa que é fundamental: primeiro, o tamanho de elenco e qualidade, perder um pouco a percepção de que o time titular é absolutamente estático. Por exemplo, qual é o time titular hoje do Bahia do meio para frente? É uma pergunta difícil de ser respondida. Sim. Pronto, mais um. Aí você não sabe quem é esse um, você não sabe se a Lione é titular ou não. Isso é ótimo. Não saber se a Lione é titular ou não é ótimo. Significa que a gente tem um jogador que em tese é reserva ou em tese é titular, mas ele vai depender do perfil do jogo, da circunstância dele naquele jogo, da característica. Ele às vezes é titular só de segundo tempo, não é? Regis é um titular de segundo tempo, hoje, no sistema atual. Então, eu acho que é importante a gente aprofundar isso para 2018. Um elenco mais titular de segundo tempo, titular no banco, um elenco mais estável, não é? Eu acho que esse é um caminho. Complemento. Uma coisa que é importante a gente ter em mente para o futuro do clube, né? Ninguém é maluco de vir aqui prometer título. Tem malucos em outros lugares que fazem isso. Mas o que a gente tem que sempre se preocupar é que o Bahia chegue. E aí o melhor exemplo é a Copa do Nordeste. O Bahia chegou 3 vezes, né? Chegou 3 na semifinal, 2 na final. Quando você sempre chega, fatalmente uma hora você vai ganhar, né? Então, eu acredito que o Bahia tem que se focar nisso, sempre chegar. É um absurdo, pô. Deve ser a melhor campanha do Bahia já garantida no ano que vem, em 10 anos de Copa do Brasil, porque a gente já entra nas oitavas. Entendeu? Então, o Bahia tem sempre que chegar. Se a gente conseguir começar a fazer isso com constância, as pessoas já começam a olhar. O Bahia não é o time que vai disputar para não cair. O Bahia pode fazer uma gracinha aqui, pode pegar uma Sul-Americana, ou de repente um G9. E aí a coisa vai acontecendo. Então, o que o Guilherme falou é o que está mais correto, de montar um elenco qualificado para as competições e sempre buscar chegar. Porque quando você chega constantemente, uma hora você vai ganhar. E mais uma vez eu chamo a atenção para a resposta fácil, né? A resposta fácil seria te dizer que, não, a gente vai lutar muito para ser campeão. Seria responsabilidade da nossa parte. O que a gente pode prometer é empenho, trabalho sério, critério, dedicação, para que os resultados aconteçam naturalmente. Isso é um papel de um gestor responsável. E por fim, só para fazer, se você usou nosso rival aí que já chegou na final da Copa do Brasil, aí não vale, porque ele já chegou na final de tudo, né? Aí não vale. Aí tem que usar. Boa tarde a todos, meu nome é Diogo Dias, sou membro da RT. Minha pergunta é no sentido, vocês falaram do dia de jogo, o dia de jogo ser favorável para o torcedor como consumidor também, então ele poder se associar, ele poder comprar uma camisa, comprar produtos. Tem alguma ideia de tornar o dia de jogo favorável para negócios, para as empresas, e isso ser uma forma de capitalizar dinheiro? A gente falou até no terceiro item do dia de jogo, um é melhorar a operação, o segundo é tornar um espetáculo popular, né, e o terceiro é arrecadar mais. O dia de jogo é o local físico, e a gente vai ter que especificar o físico, porque se a gente está propondo uma plataforma digital, ali é o local digital, a plataforma, e o dia de jogo é o local físico,
que no mesmo momento e no mesmo lugar, pelo seu fato do seu local físico, tem uma concentração maior possível de pessoas. Então, a gente viu a venda da camisa vermelha lá no último jogo, foi ótimo, foi muito bom, pelo menos onde eu estava, vendeu bastante. Esse tipo de coisa tem que ser regra, né? A indução ao time mania tem que ser regra, vender produtos do clube tem que ser regra, vender melhor alimentos e bebidas, inclusive fazendo a conexão com a plataforma. Veja, hoje você vai em grande parte das casas noturnas em Salvador, você pode não pegar a fila no final, porque você tem um aplicativo ZigPay. Né? Quer dizer, por que a gente não usa ZigPay na arena? Que basicamente você compra por ali, bota o seu cartão de crédito, paga e vai pegar a sua cerveja. Pô. Mostre, e o cara da cerveja faz um leitor de código de barras ou leitor de QR Code, entendeu? Muito simples isso, eu não estou falando nada que seja anormal. Isso fortalece o consumo. Né? Então, o dia de jogo é fundamental para fortalecimento de consumo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Acabou? Gente, eu queria só ressaltar aqui, para finalizar, agradecer... Está quente? Esse é um problema operacional, novamente. Né? Ressaltar assim, o agradecimento, especialmente à RT, não é? A RT que me acolheu desde o primeiro momento de braços abertos, conversa franca, do jeito que eu gosto, aberta. Ressaltar também a importância de quem aqui ainda não está vinculado a nenhum dos grupos, que aproveite esse momento. Vocês têm hoje uma oportunidade, não sei se muita gente aqui não está aqui, não conhecia a RT, mas acho que grande parte já conhecia, e quem não conhece tem a oportunidade de se vincular a um grupo como a RT, que tem uma história dentro do clube. Né? A gente não está falando aqui de partidarização do Bahia, mas está falando de organização, de pessoas que se identificam e que trazem um pensamento conjunto para o clube. Né? É importante, eu queria ressaltar mais uma vez o papel da RT na minha história agora, nesse novo momento do Bahia. Dizer que tem uma coisa muito importante para todos nós. A gente precisa acreditar que o clube precisa continuar nesse processo. Dia 9 é um dia entre um domingo e um feriado, entre um feriado e um domingo. É importante que a gente deseje votar, mas que venha votar, né? E que cada um se mobilize nesse aspecto. A gente quer conversar com... Eu e Vitor colocamos a meta de conversar com pelo menos 1.200 a 1.500 pessoas, assim até o dia da eleição. É importante, portanto, que quem não possa nos ouvir, possa ouvir o depoimento de quem nos ouviu. Então, se acreditam no projeto, se acreditam no modelo de gestão, multipliquem isso, multipliquem o conteúdo do que a gente está dizendo. Né? Não é simplesmente votar em Vitor, votar em Guilherme, porque votem e acabou. Transpareçam o que ouviram no plano de gestão, a crença que podem ter nisso, e que, de fato, com erros e acertos que a gente certamente vai cometer, a gente tem um pensamento para o clube, a gente tem um projeto para o clube, e isso que é importante. E é importante os depoimentos, a gente não vai conseguir conversar com todo mundo. Então vamos divulgar os depoimentos aí, que eu acho importante. Bom, acho que a gente já falou demais aqui. Queria agradecer imensamente mais uma vez nosso amigo Ascânio, responsável aqui por ceder tão graciosamente esse espaço. Um excelente espaço. Muito obrigado, Ascânio. É uma contribuição que você dá aí ao Esporte Clube Bahia, a esse espírito de congregação e de crescimento e de debate de ideias para o nosso clube. Fica aí mais uma vez nosso agradecimento. E dizer o seguinte: vamos trabalhar e vamos ganhar a eleição dia 9. Viu? Obrigado. Bom, Pedro vai fazer alguma consideração? Não. Agradecer a todos. Todo mundo na Fonte Nova, energia positiva, porque a gente precisa de mais esse triunfo hoje, para eu poder entregar para esses dois rapazes o Bahia classificado para uma competição que há muito tempo a gente não disputa. Bora, Bahia! Só um minuto. Agradecer aqui a presença de todos que se disponibilizaram para hoje. E, Guilherme, isso aqui é mais um passo importante da convalidação da democracia no Esporte Clube Bahia. Isso aí. Quem for ao estádio hoje tem as praguinhas aqui, os adesivozinhos, puder levar e distribuir isso lá, é uma ajuda que nos dá, a gente agradece. Obrigado por tudo. Em breve vai ter adesivo de carro, vai ter mais material aí para você. Até o próximo evento da meta de 1.500. Hoje colaboramos com 220 pessoas. Guilherme, sinta-se em casa, essa aqui também é sua casa, meu amigo. Bem-vindo e vamos continuar essa reconstrução aí. Bora, Bahia!